Olá, seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, imperador do Brasil, entre 1840 e 1889, é muito mais conhecida por ter sido a pessoa que assinou a lei que aboliu a escravatura no Brasil, a famosa Lei Áurea. A novela Nos Tempos do Imperador, da emissora Globo, contou a história de Isabel, interpretada por Júlia Gayoso, e de Gastão, personagem do ator Daniel Torres. Na trama, Isabel não conseguiu engravidar do herdeiro do trono. Nesse sentido, a novela foi extremamente fiel à vida real, já que a princesa realmente teve certas dificuldades para engravidar. O fato é que, depois de várias tentativas, Isabel teve 3 filhos, e é sobre eles que eu irei falar. Então, vem comigo que eu te conto toda a saga dos filhos da princesa Isabel. Veja bem, esse nome, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriel Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Esse era o nome completo da princesa Isabel. Nascida no município do Rio de Janeiro, no dia 29 de julho de 1846, Isabel era filha de Dom Pedro II, imperador do Brasil, e de Teresa Cristina, sua esposa. O pai da princesa até teve outros filhos, mas o destino quis que Isabel fosse a herdeira do trono. Afonso Pedro, o primeiro filho do casal, infelizmente faleceu ainda na infância. O mesmo aconteceu com Pedro Afonso, o segundo filho. Pelo fato de ter restado apenas Isabel como filha de Dom Pedro II, ela foi nomeada herdeira presuntiva, título disponibilizado quando não há melhor opção para o trono. Por fazer parte da monarquia, Isabel recebeu uma educação excepcional. Ela estudou economia, física, mineralogia, história, entre vários outros assuntos. Além disso, estudou idiomas como latim, alemão, italiano, francês, inglês. Por volta de 1863, o imperador do Brasil começou a procurar um pretendente para a filha. É claro que não podia ser qualquer homem, de preferência alguém que fizesse parte da nobreza. O imperador, então, encontrou Luiz Felipe Maria Fernando Gastão, o Conde Deu, que fazia parte da nobreza francesa. Eles se casaram em 1864, quando Isabel tinha 18 anos. Historiadores já relataram que, segundo registros feitos pela própria princesa e pelo conde, eles eram um casal completamente apaixonado. Só que para eles faltava algo fundamental para qualquer casal da época: ter filhos. Isabel demorou muito tempo para engravidar e até cogitaram que ela e o conde fossem inférteis. Dizem que essa dificuldade fez a princesa procurar ajuda na cidade de Caxambu, na província de Minas Gerais. Lá, ela fez um tratamento com as águas minerais da região e prometeu aos religiosos que, se ela engravidasse, iria fazer um santuário no local. E, de fato, ela conseguiu engravidar. Isabel acabou construindo a Igreja de Santa Isabel da Hungria, que até hoje permanece de pé. Se foi esse tratamento que fez Isabel engravidar, eu não posso dizer com tanta certeza. Mas, de fato, ela só teve o primeiro filho uma década depois de se casar com Gastão. Após fazer vários tratamentos para conseguir engravidar, incluindo o que foi feito em Minas Gerais, Isabel deu à luz seu primeiro filho. Porém, infelizmente, a criança, que ganhou o nome de Luísa Vitória de Orleans e Bragança, ainda na barriga da mãe, morreu devido às condições do conturbado parto, que durou cerca de mais de 50 horas. Bom, tempos depois, o casal conseguiu ter 3 filhos. Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, nascido em 1875, Luiz Maria Felipe Pedro de Orleans e Bragança, que veio ao mundo em 1878, e Antônio Gastão de Orleans e Bragança, que nasceu em 1881. Os 2 primeiros filhos do casal nasceram no Brasil, enquanto Antônio nasceu em Paris. Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, também conhecido como Dom Pedro de Orleans e Bragança, o príncipe do Grão-Pará, nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele ficou na linha de sucessão ao trono por causa da morte de sua irmã, Luísa. No entanto, Pedro quase teve o mesmo fim trágico que a finada irmã mais velha.
Ao nascer, Pedro estava sufocado, mas uma enfermeira conseguiu reanimá-lo. O parto trabalhoso deixou algumas consequências. Por causa de uma lesão no plexo braquial esquerdo, um grupo de nervos localizado na região do pescoço, ele ficou com sequelas em uma das mãos. Pedro era literalmente um príncipe. Ele cresceu no Paço Isabel, atual Palácio Guanabara, em 1889, quando aconteceu a proclamação da República e o fim da monarquia no Brasil. Pedro foi exilado junto à sua família. Ele foi viver no castelo do pai, na Normandia. Posteriormente, estudou no Império Austro-Húngaro, onde fez seu curso militar e serviu no Exército Imperial e Real do país. Apesar de ser o primeiro na sucessão do trono, em 1908, Dom Pedro se casou com uma jovem francesa que não possuía título de nobreza. Na época, apaixonado por sua amada, ele resolveu abdicar ao trono. A família imperial não gostou nada da ideia, com isso colocaram seu irmão Luís no posto de novo sucessor da monarquia brasileira. A essa altura, isso não fazia diferença, pois o Brasil já era uma república. Dom Pedro voltou ao Brasil na década de 1930 e passou a viver em Petrópolis. Ele morreu no dia 29 de janeiro de 1940, vítima de uma doença respiratória. O primeiro filho, homem da princesa Isabel, foi sepultado em um cemitério local, mas em 1990, seus restos mortais foram levados para o mausoléu imperial na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, onde também estavam os restos mortais dos seus pais e avós. Luís de Orleans e Bragança foi príncipe do Brasil até o ano de 1889. Assim como seu irmão mais velho, Luís também nasceu em Petrópolis e era muito conhecido como príncipe perfeito. Desde novo, apresentava uma personalidade forte, com características contrárias ao seu irmão mais velho. O príncipe, considerado perfeito, adorava ler, era um homem culto e dedicou parte da sua vida à escrita, chegando a publicar algumas obras. Com a instauração da República no Brasil, Luís também foi exilado junto à sua família. Desde muito novo, Gastão e Isabel viam em Luís um potencial para assumir a monarquia no Brasil. Em 1907, ele chegou a vir ao país a fim de restaurar a monarquia, mas foi impedido de desembarcar no Rio de Janeiro. Com a renúncia do trono do irmão, Luís tornou-se o herdeiro na linha de sucessão do império que não existia mais. Nesse mesmo ano, ele se casou com Maria Pia de Bourbon, com quem teve 3 filhos, Dom Pedro Henrique, Luís Gastão e Pia Maria. Ele foi participativo na política brasileira de 1907 até 1920, defendendo o federalismo, o militarismo e, curiosamente, o direito dos operários. Durante a Primeira Guerra Mundial, Luís lutou ao lado do exército inglês depois da França ser invadida pela Alemanha. Em 1915, contraiu reumatismo ósseo, problema que o deixou impossibilitado de andar. Ele foi afastado do exército, mas foi condecorado com inúmeras medalhas de honra. Em 1920, após sua saúde ter piorado ao longo dos anos, Luís morreu no dia 26 de março. Antônio Gastão de Orleans e Bragança foi o terceiro filho da princesa Isabel e podemos dizer que ele teve uma vida breve. Ele foi o único filho da princesa que não nasceu no Brasil. Apesar da sua nacionalidade francesa, Antônio Gastão amava as 2 nações às quais, de certo modo, ele pertencia. Ele era carinhosamente chamado pela família de Totó. Também exilado após a proclamação da República, Antônio passou a maior parte da sua vida na Normandia. Ele teve educação militar na Áustria e pensava em se alistar ao exército francês. Porém, existia uma lei que proibia os membros da família real francesa deposta de servir no exército. Por não ter espaço na França, ele serviu como tenente do exército austro-húngaro entre 1908 e 1914. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e sem espaço para os franceses, se alistou na Marinha Real, onde serviu como piloto de avião. Por que ele não lutou ao lado do exército austro-húngaro na guerra? Apesar de ter sido recusado no exército francês, Antônio se negava a lutar contra a França, que ele considerava sua casa. Por isso,
resolveu se alistar na Marinha Real Britânica. Antônio Gastão conseguiu sair ileso e vivo da Primeira Guerra Mundial, porém não teve a mesma sorte após o término do conflito. Enquanto fazia manobras de exercícios militares cotidianos, Antônio sofreu um acidente aéreo e acabou morrendo por causa dos ferimentos. Ele foi enterrado em uma capela na França. Esse foi o fim do terceiro e último filho da princesa Isabel. E quanto à princesa, ela faleceu no dia 14 de novembro de 1921, com 75 anos de idade. Seus restos mortais descansam em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E é isso. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!